Hoje em dia, numa campanha eleitoral, a gente não está falando de uma maratona, mas sim de uma verdadeira batalha de informações que acontece a cada segundo. O volume de dados é simplesmente gigantesco. Então, como é que se navega nesse caos todo para tomar as decisões que realmente fazem a diferença? É o que a gente vai ver agora. E essa frase, olha, ela resume tudo. Aqueles métodos antigos, sabe, que dependem de dados que já nascem velhos, eles simplesmente não dão mais conta do recado. A percepção do público muda agora, nesse exato instante. O que se precisa é de inteligência imediata, baseada no que está acontecendo de verdade em tempo real. Vamos entender bem o tamanho do problema. O ambiente político de hoje é um verdadeiro campo de batalha de informação. Só que o grande inimigo não é só o adversário, é o ruído. São as narrativas, os boatos, as crises, tudo se espalhando em questão de minutos. Fica quase impossível ter clareza para tomar uma decisão estratégica. E aqui é que está o grande paradoxo. A gente nunca teve tanto acesso a dados, né? Redes sociais, notícias, grupos de mensagem, tá tudo aí. Mas, em vez de trazer clareza, esse volume todo acaba gerando mais confusão, mais incerteza. A relação é direta e bem brutal. Esse excesso de informação desconectada acaba levando a uma paralisia. É como tentar navegar no meio de uma tempestade com 1000 bússolas e cada uma aponta para um lado. O resultado? Incerteza. E pior, a falta de ação. Agora, vamos falar do que isso significa na prática. Não é só uma questão de ficar confuso, não. Existe um custo muito alto quando se reage tarde demais em uma campanha. Na era digital, uma crise não espera a reunião de segunda-feira. Ela não manda recado, ela simplesmente explode. A imagem de um candidato pode virar de cabeça para baixo em questão de horas, não de dias. É tudo muito rápido. E aqui a gente chega no ponto central. Cada minuto de atraso para responder a uma crise ou a uma narrativa negativa vai corroindo o bem mais precioso de uma campanha, a confiança do eleitor. E olha, depois que se perde confiança, recuperá-la é uma batalha muito, mas muito difícil. Então, a grande pergunta é essa: como é que se pega todo esse barulho, toda essa velocidade, toda essa pressão e transforma isso numa vantagem competitiva? Como é que se encontra o sinal limpo no meio de tanto ruído? A resposta está em ter uma central de inteligência, uma espécie de centro de comando, e é exatamente aqui que entra o módulo Civitas Eleições. Ele foi projetado para organizar o caos e transformar dados brutos em pura estratégia. O coração dessa solução é o dashboard estratégico. Pensa nele como a bússola mais precisa que uma campanha pode ter. Ele junta todas as informações que importam em um único lugar, garantindo que toda decisão seja baseada em evidências e não em achismo. E o que essa bússola mostra? Bom, ela mostra as métricas vitais em tempo real, acompanhamento de intenção de voto e de rejeição, a evolução da sua narrativa em comparação com a dos adversários e também uma análise demográfica, que aponta na hora onde estão os seus apoiadores e onde estão os pontos de maior resistência. Ter um bom mapa na mão é fundamental, mas não adianta ter um mapa se a gente não tiver as ferramentas certas para seguir o caminho que ele mostra, né? Vamos ver como o Civitas ajuda a executar as estratégias que levam à vitória. Nessa guerra de informação dos dias de hoje, só reagir não é mais suficiente. O segredo é antecipar. A ferramenta de War Room, ou sala de guerra, foi criada justamente para isso. Colocar a campanha sempre um passo à frente das crises e das narrativas negativas. E o processo é um ciclo de ação bem simples e muito poderoso. Primeiro, a detecção preditiva. Um radar que pega fake news e boatos antes mesmo que eles viralizem. Em seguida, vem a avaliação de risco, que classifica o impacto que aquilo pode ter. E, por fim, a resposta rápida, com a inteligência artificial sugerindo posicionamentos para neutralizar a crise. E aqui, a velocidade define o jogo. A capacidade de ter uma sugestão de resposta oficial em menos de 15 minutos. Pensa nisso. É uma vantagem estratégica gigantesca quando cada segundo realmente conta. Mas não é só para se defender. A plataforma também ajuda a construir a narrativa. A IA generativa consegue criar textos para diferentes plataformas, ajustando o tom de inspirador para informativo com um clique. E o mais importante de tudo, todo o conteúdo que ela gera já vem com aquele selo de transparência que o TSE exige. Agora, essa aqui é uma das funcionalidades mais impressionantes, eu diria. A capacidade de simular cenários. Tipo, e se a gente prometer tal coisa naquela região? O que aconteceria com a intenção de voto? A IA consegue prever o impacto mais provável. Isso permite testar estratégias antes de colocar em prática.
E é claro, campanha eleitoral envolve dinheiro, né? Então a responsabilidade financeira é fundamental. A plataforma dá uma análise muito clara do retorno sobre cada investimento. Dá para ver o custo por voto de cada canal e o quanto a campanha está dominando a conversa pública. Cada centavo é otimizado para ter o máximo de impacto. Mas olha, nenhuma dessas ferramentas teria valor sem uma base muito sólida de ética e conformidade com a lei. A confiança na tecnologia é tão importante quanto a própria tecnologia. E esse compromisso não é da boca para fora, ele se baseia em pilares bem concretos. A plataforma opera dentro das regras, com um filtro alinhado às resoluções do TSE, proibindo técnicas ilegais como deepfakes e garantindo a proteção de dados. E tudo pode ser auditado, o que dá uma segurança jurídica total para a campanha. No fim das contas, a filosofia por trás de tudo é esta: usar o poder da inteligência artificial de uma forma ética, transparente e, acima de tudo, responsável, sempre com um senso de responsabilidade pública. E assim, a gente termina onde começou, mas com uma escolha muito clara na mesa. A próxima eleição, ela vai ser vencida com base no ruído em métodos do passado ou vai ser vencida com a precisão e a velocidade da inteligência em tempo real? A resposta para essa pergunta parece que vai definir o futuro da estratégia política.